Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, no nosso CDP, começando o dia com a palavra, nós vamos com o Salmo 16. É isso mesmo. E eu vou separar ele por partes aqui e vamos lendo ele conforme nós vamos comentando. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, anote, queridos, anote aí o versículo que mais te chamar a atenção, escreva aquilo que você entendeu e eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais com cada um de nós. E aproveitando aqui com os comentários e o estudo que nós vamos compartilhar agora. Então, o Salmo 16, ele é organizado da seguinte forma. Primeiro, ele fala sobre uma vida guardada pelo Senhor. Segundo, uma vida dedicada ao Senhor. Primeiro, guardada por Ele. Quem não quer ser guardado por Deus? Quem não quer receber as bênçãos do Senhor, saber que está protegido? Todos nós, não é verdade? Mas depois ele fala aqui sobre uma vida dedicada ao Senhor, ou seja, dar ao Senhor, entregar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, dar o melhor para o Senhor. Depois ele fala sobre a bênção de uma vida sob, o que é sob? Né? Estar debaixo, sob o conselho do Senhor. Ele fala também sobre uma vida que vence a morte. Que morte é essa? Vamos entender isso. E a realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor. Quem não quer estar com o Senhor, ter uma vida eterna no céu? E você sabia, eu tenho falado isso na igreja, tenho repetido isso, que a escolha de estar no céu e a escolha de estar no inferno é nossa? Sabia que nós escolhemos muitas vezes estar no inferno? Quando pecamos, quando nos afastamos de Deus, quando não confiamos na palavra, quando não agimos em amor, enfim. Mas nós precisamos escolher hoje estar no céu. Então, o Salmo 16, 1 e 2, ele diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Olha isso aqui. Então, uma vida guardada pelo Senhor, Davi, ele declara aqui uma certeza do cuidado de Deus. Então, aqui, né, muitos estudiosos, eles discutem aqui esse verso, né, como um grito de socorro em meio a uma crise, ou se é simplesmente o reconhecimento aqui do salmista que ele necessitava da proteção constante de Deus, né? Então, seja como for aqui, nesse texto, Davi ele expressa a verdade das Escrituras de que Deus é poderoso para guardar o seu povo. Você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para guardar a sua vida, a sua casa, a sua família? E depois ele declara que Deus é o seu maior tesouro. Nós precisamos fazer isso todos os dias, porque ele fala, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem eu não possuo, tem até uma música, né? Senão a ti somente. Então, sem dúvidas nenhuma aqui, ele tem esse sentimento aqui que todo cristão verdadeiro precisa ter. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos vigiar para não nos afastarmos de Deus. Pelo contrário, nos aproximarmos dele de maneira que eu e você consideremos aí como Deus o nosso maior tesouro. Porque muitas vezes nós estamos buscando nesse mundo, nós buscamos ouro, prata, mas o que verdadeiramente vale a pena é a presença do Senhor. Amém? Então aqui fala sobre essa vida guardada por Deus, guardada pelo Senhor. Depois do versículo 3 até o versículo 6, ele fala de uma vida dedicada ao Senhor. Olha só. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros bens. Olha o que ele está falando aqui. Não oferecei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Meu Deus. Depois que Davi aqui
né? Ele fala sobre um povo eleito de Deus. Ele fala-se com o povo, né? Ele fala também sobre um povo que troca Deus por outros deuses, que negocia aqui Deus pelas coisas. Ele chama esses aqui de infiéis. E aqueles que servem a Deus, aqueles que entregam a sua vida para Deus, são fiéis, santos que há na terra e notáveis. Olha isso. Mas aqui, ele está falando aqui para nós que nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. Nós não podemos rejeitar a Deus, como muitas vezes, muitas pessoas falam. Davi aqui, ele está expondo um grande perigo aqui, de realmente dar a honra, a adoração às coisas desse mundo. Nós precisamos glorificar a Deus. Depois ele fala sobre uma vida que precisa estar sob o conselho de Deus. No versículo 7, ele fala: bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Então nós não seremos abalados se nós andarmos na presença e cumprirmos e obedecermos os conselhos do Senhor. Aonde está o conselho do Senhor? Na palavra de Deus, né? Ele declara aqui, né, aprender do Senhor durante a noite. Então aqui noite, né, indica que ele aprendia noite após noite. Era um aprendizado contínuo. Então ele já cumpria aqui, ele já obedecia aqui os conselhos do Senhor. Depois ele vai para uma vida que vence a morte. Versículo 9, ele fala: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, Davi muda aqui o cuidado de Deus, não só pela presença, não só pela prática da palavra, mas aqui ele muda o cuidado de Deus nesta vida para aqueles que o buscam. Ele afirma aqui que nem mesmo a morte pode destruir as bênçãos que Deus tem para nós, prometidas para nós, aqueles que pertencem a Ele. Por isso ele diz, né, o texto que eu li aqui: então na vida nossa aqui nessa terra, não é o bastante para nós, né, nos deleitarmos no Senhor, porque Ele promete mais bênçãos, maiores ainda, né, que é a vida que está por vir. Nós precisamos garantir essa vida agora. Nós precisamos garantir a vida eterna hoje. Então, ele está falando aqui exatamente isso. Ele nos livra da morte espiritual. Ele nos livra agora de um momento em que o mundo ele está longe da presença do Senhor, está realmente perdendo a essência, mas ele está falando para nós, filhos, para mim e para você, que nós precisamos estar nele, porque ele, olha o que fala lá no versículo 10, não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, de forma profética, Davi declara aqui no Salmo 16 que ele poderia ter esperança, mesmo através da morte, né? Pois um dia ele haveria de ressuscitar por causa dele, por causa do Todo-Poderoso, por causa de Jesus Cristo, que conquistou e venceu a morte. E, por fim, uma vida eterna ao lado do Senhor, lá no versículo 11, que diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, né? Perpetuamente, eternamente. Então, a Bíblia ela não traz muitos detalhes sobre como será na vida eterna. Na verdade, é improvável aqui, né, com a linguagem humana, né, eu creio que é improvável, impossível nós humanos poder declarar, descrever corretamente, completamente como vai ser as maravilhas na eternidade. O apóstolo João aqui, por exemplo, quando ele fala da vida futura da igreja com o Senhor, ele usou uma figura simbólica lá em Apocalipse, né, no capítulo 21, no capítulo 22, mas o que de fato é importante
é que nós sabemos que na eternidade nós estaremos para sempre com Jesus. Por isso nós precisamos ter essa certeza, e é isso que esse salmo nos ensina, terminando aqui com a vida eterna ao lado do Senhor. Então essa é a minha palavra para nós hoje, para mim e para você e para mim, buscarmos com tanta vontade ao Senhor, de maneira que nós tenhamos certeza do céu e saber que Deus, que Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Amém? Então vamos continuar com a palavra, não desista, vamos mesmo para cima, como nós costumamos declarar, alguns dizem por aí, vamos para cima mesmo, com sangue no olho, buscar a presença do Senhor, que muito mais Ele tem para fazer na minha vida, na vida da sua casa, sua família, em todas as áreas aí. Você crê nisso? Então vamos continuar firmes, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.